Oi, gente. Boa noite a todos. A gente vai hoje dar o nosso capítulo 7, a nossa unidade 3, a disciplina Formação Sócio-Histórica do Brasil, página 117. O nosso capítulo de hoje é o nosso penúltimo capítulo, da página 117 até a 124. Na semana seguinte, a gente vai encerrar nossa disciplina com o capítulo 8, Brasil, mito fundador e sociedade autoritária, que também é na página 124. Então, hoje nós vamos falar a questão social em Otávio Yanni. E aí, vamos lá, primeiro a gente vai falar um pouco sobre quem é Otávio Yanni, e depois a forma que ele faz essa leitura da questão social aqui do nosso país. Otávio Yanni nasceu em Itu, no estado de São Paulo, em 1926, e faleceu na capital em 2004. Então, é algo razoavelmente recente. Ele teve 74, 78 anos, se eu não estou enganada, dá 78 anos, né? Faleceu com 78 anos. Formou-se em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 54. Em seguida, se tornou professor assistente da mesma faculdade e dedicou-se a pensar as diferenças sociais, suas injustiças e as formas de superá-las. Aposentado pela AI-5 da ditadura militar, foi proibido de dar aulas na USP, isso na época, certo, aqui do nosso país, em que a ditadura militar ela era muito forte. Transferiu-se para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em São Paulo, onde integrou a equipe de pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Ciências, SEBRAP. Foi também professor visitante e conferencista em universidades norte-americanas, latino-americanas e europeias. Em 97, retornou à Universidade de São Paulo como professor emérito. Então, participou da Escola de Sociologia Paulista, que traçou um panorama novo sobre o preconceito racial no Brasil e formulou uma agenda específica de estudos sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento econômico do Brasil. Então, para ele, em 91, o que é que ele fala? Nos momentos de crise econômica, a urgência a ser resolvida surge como uma tensão entre as classes sociais e os diversos setores da economia. A distância entre os indicadores econômicos e sociais no Brasil revela o atraso do país em não conseguir converter sua potência econômica em conquistas sociais. A gente vai perceber, o resumo do capítulo, ele tem uma forma de pensar que a economia e política do nosso país, ela é feita para quê? Quem é rico se torne mais rico, quem é pobre se torne mais pobre. O pobre precisa cada vez mais do rico, e o rico dá cada vez mais esmolas para os pobres, para poder retroalimentar essa necessidade, que a gente vai ver lá na frente, algumas ações sociais que, na verdade, acaba que tendo o intuito de continuar alimentando a pobreza, para que o pobre continue precisando daquela migalha do rico e acabe dando em retorno para o rico um voto, força de trabalho, o valor do nosso serviço no Brasil, gente, ele é ridículo. Eu lembro de algumas pessoas, alguns estudiosos, que ele deixam muito claro que no Brasil os produtos são muito mais valorizados do que o serviço. Então, você compra uma tela, você compra uma moto, você compra um carro, você compra um objeto caríssimo e paga muito bem por aquilo e está tudo certo. Às vezes você paga pela marca e as pessoas pagam. Mas quando a gente vai falar do serviço, quase ninguém quer pagar. Porque a gente não valoriza o serviço. Porque historicamente foi feito dessa forma. Para que a gente não seja valorizado pelo nosso serviço. Para que a gente continue escravo da migalha do rico, dos poderosos. Certo? Estou falando do ponto de vista dele, tá? Não estou aqui trazendo o meu ponto de vista, apesar de eu ter um. Mas aqui eu estou trazendo simplesmente o nosso capítulo 7.
Então, vamos lá. Os agentes políticos preocupados com os dilemas e lutas sociais e com o rumo político do país, como sindicatos, movimentos sociais, movimentos de estudantes, acompanham as crises de perto, tentam participar das decisões políticas, acirrando antigas tensões entre o campo e a cidade, os ricos e os pobres, aguçando os conflitos não resolvidos pelo Pacto Social Brasileiro. E aí, o que é que Yane afirma? Ele afirma que todos os problemas sociais estão pautados na questão social maior, subjacente a essas lutas. As interpretações divergem sobre qual seria essa questão social maior, e as opiniões são diversas e conflitantes. Por exemplo, uma interpretação é construída a partir das oposições e dos dualismos, como o arcaico e o moderno, a ideia de dois Brasis, pois está baseada na noção de que há um anacronismo que impede o país de mudar, como uma espécie de disfuncionalidade geradora. Outra interpretação enxerga as expressões da questão social como um fenômeno ameaçador à ordem social e, portanto, acredita que deveria existir uma relação harmônica do capital com o trabalho. Ainda há uma terceira interpretação que identifica o problema na ordem burguesa e na economia de mercado, que, em princípio, sustenta o conflito de classes. E foi exatamente o que eu trouxe para vocês. Essa dualidade, esses dois polos tão distintos que faz com que um alimente o outro. E o outro traga, de certa forma, riqueza para esse que é muito mais rico. E é quanto mais a gente consegue fortalecer essa distância, mais o pobre fica pobre, o rico fica rico, e tudo continua sendo da forma que os detentores de poder e dinheiro querem. Certo? E aqui ele fala muito claro, acredita que deveria existir uma relação harmônica do capital com o trabalho. O que deveria existir, o que não existe. Por isso que os objetos, eles têm valores, o serviço não, porque o trabalho não é valorizado. O capital, ele não está atrelado ao trabalho, ele está atrelado a bens. Certo? Eu lembro de uma coisa muito comum que a gente vê na administração. É uma história que é contada, mas é muito bacana, porque ela tem um fundo de verdade absurdo. É uma empresa que trabalha com vários computadores, de repente todos os computadores param de funcionar, e aí o dono começa a perder milhões de reais, porque a empresa simplesmente parou inteira. Ele contrata um técnico de informática, quando o rapaz chega, ele pega uma chave de fenda e aperta lá um parafuso, e as máquinas todas voltam a funcionar, porque era na máquina principal. Então, ela parando, todas param. E aí ele resolve em fração de 10 minutos aquele problema. O chefe, muito satisfeito, vira para ele e diz, oh, meu Deus, coisa boa, quanto é que eu lhe devo? Ele disse, R$1.000. Aí o rapaz olhou e disse, R$1.000 para apertar um parafuso? Eu não estou acreditando, não. Você está ficando doido, meu amigo? Até eu fazia. Aí ele disse, tá certo. Aí o chefe virou e disse assim, se você me provar do motivo desse valor, eu lhe pago. Aí o rapaz puxou o bloquinho de nota fiscal de serviço e começou a escrever. Apertar parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, 999. Fechou os 1.000 e entregou para o dono. Aí o dono olhou e disse, realmente você tem razão. Quando a gente sabe qual parafuso apertar, até eu aperto rapidinho em segundos. O problema é, para chegar a saber qual parafuso apertar, eu fiz uma faculdade, eu passei 5, 7 anos virando noite estudando, finais de semana estudando, desembolsei um monte de dinheiro para investir em livros, em materiais, em faculdade, em transporte, em uma série de coisas para poder saber qual parafuso apertar. E aí, esse conhecimento, ele é desvalorizado no nosso país. Porque não convém valorizar. Por isso que a força de trabalho é tão barata. E, infelizmente, é retroalimentado pelo nosso perfil histórico de economia e política. Tá? A gente vai falar um pouco agora sobre as desigualdades sociais. A história brasileira está repleta de governos que transpareceram a desigualdade no Brasil. E durante o século XX, nenhuma das formas de organização de poder político mostrou-se capaz de resolver esse problema. Do autoritarismo à democracia. Os impasses sociais se mostraram presentes, assim como as lutas protagonizadas por movimentos que as colocaram como pautas. Inicialmente existia o problema da escravidão,
pois o negro, enquanto objeto, não podia dispor de si, não era sujeito de direitos e trabalhava sem fazer uso da produção, pois também era produto. O negro, ele não era ser humano. O negro, ele não era animal. O negro, ele não era um ser vivo. Ele era um produto, ele era um bem de consumo do seu dono. O seu dono o comprava e consumia a vida e a força de trabalho do negro para produzir para o dono. Certo? Então, ele não era visto em nenhum tipo de condição que não fosse um objeto de uso. Inicialmente, havia o problema da escravidão, pois o negro, enquanto objeto, não podia se dispor de si, não era sujeito de direitos e trabalhava sem uso da produção, pois também era produto. Com a abolição, o trabalho livre e assalariado deu início à nova luta. Direitos trabalhistas e melhorias na condição de trabalho tornaram-se pautas para os movimentos sociais, pois o negro agora proletarizava-se junto aos brancos nobres, ainda que permanecesse vítima do incessante racismo. A partir de 1920 e 1930, as classes dominantes e o governo começaram a reconsiderar a abordagem exclusivamente policial em relação aos protestos e a questão social subjacente, pois perceberam que o problema era essencialmente político. O progresso nas negociações políticas de classe não é constante, pois o militarismo e o conservadorismo em geral pretendem o tempo todo desconstruir essa abordagem e retornar ao uso da repressão. A gente vê isso, gente, hoje, no nosso dia a dia, do quanto a intransigência político-militar quer calar o opositor na marra, na porrada, na opressão, na pancada, na agressão física, na prisão. Muitas vezes agressão verbal, certo? Então, assim, os detentores do poder, eles estão certos. Qualquer pessoa que se opõe, que é a grande maioria, porque é o povo, que é quem está precisando, que está passando por necessidade. A gente sabe que a grande maioria do Brasil é o povo, e esse povo que eu trago é o povo necessitado, é o pobre, é a classe baixa, a classe média baixa. Então, essa grande maioria que se opõe, ela não é escutada. Ela tem que ir para as ruas, ela tem que fazer zoada, e ela é recebida um tipo de retaliação extremamente militar, que é de opressão. Isso é o que acontece ainda nos dias de hoje, mas aqui o Otávio Yanni está trazendo dentro do ponto de vista dele naquele contexto em que ele viveu. Vamos arredondar, de 1929, salvo engano, 26 a 2004. Então, dentro daquele período, que é onde, claro, ele fez os estudos. A criminalização da questão social. As diferentes fórmulas e termos utilizados para analisar as questões sociais, desemprego, subemprego, vandalismo, caos, pobreza, marginalidade, resultam em diferentes abordagens do problema, que, por sua complexidade, permitem que coexistam. Entretanto, é dominante a percepção da elite, militares e civis, que manifestações do proletariado e das classes sociais mais pobres sejam distúrbios à ordem pública. O que é que acontece? Quem tem dinheiro e quem tem poder manda e eu tenho que obedecer calada. Eu não tenho direito de achar ruim. Quando eu acho ruim e verbalizo, eu sou um distúrbio à ordem pública. Que ordem? Daquela minoria detentora de poder e de dinheiro. Não existe diálogo fácil entre as classes dominantes e trabalhadores, quando a questão são as reivindicações sociais. O uso do aparelho repressor do Estado, legitimado por uma visão pejorativa do povo, acaba por solucionar permanentemente a falta de diálogo. A culpabilização do povo é um fenômeno antigo, travestido de análise social, que vê a causa da questão social na própria existência do povo miserável e identifica a existência dos que sofrem como a causa do sofrer. O capitalismo sustenta essa aparência, pois seus movimentos cíclicos e acelerados produzem a contradição. Quanto mais riqueza é gerada, mais miséria surge. E é exatamente o que eu falei no início. Os ricos cada vez se tornam mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. E quem alimenta a riqueza do rico é o pobre, e quem alimenta a pobreza é o rico. Então, vamos dar um exemplo. É para todo mundo ter 100. Se alguém tem 101, alguém está com 99. O problema é que os ricos não têm 101, eles têm 199 e alguém está com 1.
O povo está com 1 e meia dúzia está com 199. E aí tem alguma coisa errada. E, infelizmente, quem sustenta isso é quem tem esse 1%. Ou esse 1, né, no caso. Há 2 abordagens mais recorrentes para tentar resolver esse problema. Desculpa, porque às vezes dá vontade de rir. O assistencialismo, que casa com o populismo, pois não reforma nem revoluciona o sistema. Apenas concede pequenas benfeitorias que não permitem às pessoas ascenderem socialmente ou modificarem estruturalmente as relações sociais que configuram suas vidas. A segunda abordagem, vamos lá, no caso da primeira. Essa primeira, gente, é Bolsa Família, é Bolsa isso, é Bolsa aquilo. É uma migalha que é dada a grande parte da população e que não vai mudar a vida deles. Só vai tirar do mínimo da miserabilidade. E aí a gente finge que está ajudando e ele fica minimamente satisfeito e não consegue criar essa força opressora para ir lutar pelos direitos, porque senão ele perde aquele direito que ele tinha. Certo? Então, esse assistencialismo ele tem muito mais interesse de quem está assistindo do que de quem está sendo assistido, pode ter certeza. E acredite, isso não é altruísmo, não. É egoísmo puro. Em nenhum momento o assistencialismo ele é feito pensando em quem precisa de ajuda. Isso aí não é bondade, não. Tá? A segunda abordagem é a criminalização e a repressão, pois quando os conflitos sociais se intensificam, as negociações se demonstram incapazes de dirimir esses conflitos e o assistencialismo falha em acalmar os explorados e oprimidos. A repressão estatal torna-se o caminho utilizado para resolver os conflitos de classe. Então, o que acontece? Quando chega no ponto da pessoa que está recebendo aquela bolsa ou alguma coisa, ele percebe que aquilo não está mudando a vida dele, que está só tampando o sol com a peneira, que ele se revolta, que ele se opõe e que ele vai lutar pelos seus direitos, aí entra a força física, a força militar e a opressão. Tá? Pedagogia do trabalho. O Brasil se desenvolveu exportando produtos extraídos da natureza ou da agricultura. Os ciclos do açúcar, do café e da borracha passaram a conviver com surtos de industrialização e urbanização. Essa formação econômica articulava as classes sociais e a diversidade social em função da sustentação da produção e dos ciclos econômicos. As relações de trabalho formalizaram-se e a modernização dessas relações levou ao gradativo reconhecimento da questão social pelos governantes. O cerne dessa questão é o trabalho. Enquanto instituição maior da sociedade, o trabalho impõe-se como necessário, mas dependendo das condições também torna-se um castigo. Mas não aparecem nos discursos públicos os efeitos da ampliação do trabalho em relação ao desenvolvimento do capital, ao desemprego. E olha esse pensamento final. Vamos lá. Mas não aparecem nos discursos públicos os efeitos da ampliação do trabalho em relação ao desenvolvimento do capital, ao desemprego, à crise sistemática e à precarização da vida. Esses fatores aos quais estão submetidos a maioria dos brasileiros produzem ciclicamente uma miséria que equivale ao progresso do capital. O desemprego precariza o trabalho e o capital necessita da constante reserva do desempregado para tornar o custo do trabalho o barato possível. O que acontece? É alimentado no nosso sistema econômico que o trabalho é algo importantíssimo. E aí o que eu faço? Eu consigo deixar grande parte da população desempregada, para que no desespero por esse algo importantíssimo, eu me submeta a ganhar uma miséria. E aquela miséria, ela começa a se tornar o valor mercadológico daquele tipo de trabalho. Então, quanto mais desemprego eu tenho, mais barato eu cobro pela força humana. E mais fácil eu conseguir com que essa pessoa se venda por tão pouco, porque ela precisa de trabalho. E o trabalho é muito importante. Então, quanto menos trabalho eu colocar no mercado, mais barato eu vou pagar e eles vão aceitar. E está tudo certo. Então, é uma retroalimentação cíclica
dessa banalização do valor de trabalho, da carga horária da gente, né? Tendências do pensamento brasileiro. Afinal, por que se interroga contínua e reiteradamente o que é o Brasil em cada época da sua história e o que tem sido o Brasil ao longo de toda a sua história? A rigor, todas as interpretações setoriais e abrangentes desenvolvidas por nacionais e estrangeiros colocam e recolocam problemas que merecem reflexão. A constante desse processo de análise é a própria pergunta que o motiva: o que é o Brasil? E as respostas constituem um processo histórico, pois se renovam a partir da constante necessidade de produzir novas respostas capazes de acertarem, esgotarem ou até decifrarem essa pergunta. Também é uma pergunta teórica, pois suas possíveis respostas colocam-se como causas, independente do tempo histórico, criando uma dialética entre duas dimensões, a dimensão da pergunta e a dimensão das respostas. As opiniões divergem em vertentes que se posicionam à direita ou à esquerda desses temas recorrentes, estando algumas próximas ao fascismo, enquanto outras buscam evidenciar o conflito entre as classes sociais. Contudo, convergem ao concluir que a sociedade civil apresenta-se sempre passiva frente à atuação do Estado. Essa tese, de acordo com o autor, ressurge periodicamente. O que é que está trazendo? A sociedade civil, a grande massa do povo, sempre passiva frente à atuação do Estado, sempre na posição de espectador, de aguardando chegar o milagre da solução. E o Estado fazendo o que ele quer e a gente reclamando e esperando. Reclamando e esperando. De que forma? Passivamente. E quem faz isso de forma ativa, quem vai para o meio da rua, quem bate de frente, é preso, é espancado, é humilhado, é repreendido e é oprimido por esse mesmo Estado. Outro ponto a ser enfatizado é a estrutura patriarcal, que prioriza a família, a oligarquia, o parentesco e todas as relações informais utilizadas pelos colonizadores e brasileiros, que organiza a estrutura social e produtiva, pois estratificam as classes sociais. Essa tese complementa a primeira, pois compõe a missão civilizatória do Estado com a forma e o instrumento para que seja realizada, a estrutura patriarcal. Se o Estado deve tutelar o povo, o fará de maneira patriarcal. Então, tem aquele pensamento bem característico dos senhores feudais, do patriarcal, do homem branco, do homem e branco, e ele manda, e a mulher obedece, e os demais ouvem, e calados ainda estão errados. E ele está fazendo tudo o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser feito, e ele está certo. Porque ele é homem e porque ele é branco, e o resto é resto. Isso eu estou falando da nossa história, da história do nosso povo, tá? Cadê? Tá aqui. E aí, para a gente concluir esse capítulo, novos paradigmas para as ciências sociais, sempre na visão de Otávio Yanni. Com a globalização em curso, as ciências sociais precisavam se confrontar com a mudança substancial que ainda está ocorrendo no mundo por causa do capitalismo. Estudar a sociedade globalizada requer, antes de tudo, rediscutir a epistemologia das ciências sociais e as mudanças em seu objeto de estudo. Para Yanni, o antigo paradigma epistemológico das ciências sociais foi construído para explicar a então recente sociedade nacional do século XIX, que se organiza a partir do Estado-nação centralizador. Antes de eu terminar, a gente vai falar sobre algumas palavras. A primeira é a epistemologia. É uma área da filosofia que estuda o conhecimento. Então, ele está trazendo uma forma diferente de se estudar conhecimento da nossa sociedade para poder entender essa estrutura social que acontece no Brasil. Então, vamos voltar para o começo. Com a globalização em curso, as ciências sociais precisavam se confrontar com a mudança substancial que ainda está ocorrendo no mundo por causa do capitalismo. Estudar a sociedade globalizada requer, antes de tudo, rediscutir a epistemologia das ciências sociais e as mudanças em seu objeto de estudo. Então, para que a gente consiga estudar uma provável, talvez, quem sabe, mudança, eu preciso mudar a forma de estudar a sociedade.
eu preciso mudar a forma de entender, de enxergar a sociedade. Por isso que ele fala de rediscutir a epistemologia. Então, eu preciso rediscutir, reescrever, reler o estudo da sociedade, o conhecimento da sociedade de uma forma diferenciada, tá? Muitas vezes a gente estudar a nossa sociedade só de forma teórica é muito vaga. Você tem que estar lá dentro de todos os níveis para poder entender o que é que acontece, porque uma coisa é o que me conta, a outra coisa é o que se vive. Então, você tem que estudar a sociedade de uma forma diferente, para que as ciências sociais sejam vistas de formas diferentes e as mudanças no objeto de estudo consigam ser feitas e, de fato, as mudanças reais consigam ser feitas. Para Yanni, o antigo paradigma epistemológico das ciências sociais foi construído para explicar a então recente sociedade nacional do século XIX, que se organiza a partir do Estado-nação centralizador. Ele está falando que antes existia um pensamento absoluto, que é um paradigma, é algo assim, verdade absoluta. De epistemologia. Um paradigma epistemológico é o quê? É uma verdade absoluta sobre um estudo do conhecimento das ciências sociais. Então, para ele, o antigo pensamento de estudo, a forma que essa verdade absoluta, ela foi construída para explicar a então recente sociedade nacional do século XIX, que se organizava a partir do Estado-nação centralizador. O Estado era o centro de tudo. O Estado-nação era completamente centralizador de tudo. E aí ele vê que isso tem que mudar, pois era uma instituição base também última de todas as sociedades. Nele orquestrava-se política, vida social, legitimidade jurídica, soberania nacional e todas as discussões econômicas. A transformação da sociedade nacional para a sociedade global recodificou as relações sociais de tal forma que o próprio Estado não é mais o centro. Por isso que teve essa mudança de paradigma epistemológico. A forma de se ver, de se estudar, de se entender mudou a verdade, que naquela época era o Estado-nação como centro, e agora muda. Ele não é mais o centro. Capaz de concentrar e organizar o poder econômico e político. Ele deixa de ser centro, tá? A rigor, a reflexão sobre a sociedade global reabre questões epistemológicas fundamentais. Espaço e tempo, sincronia e diacronia, micro e macro, singular e universal, individualismo e holismo, pequeno relato e grande relato, sempre dualidade, sempre opostos. São questões que se colocam a partir do reconhecimento da sociedade global como uma totalidade complexa e problemática, articulada e fragmentada, integrada e contraditória. Então, gente, ele traz que não existe uma solução assim. Sabe a equação de matemática? Qual é o valor final? Não existe. Porque a gente vive em polos muito distantes. E a resposta não está ali no meio, não tem uma pergunta que responda, porque a gente vive em polos distantes. A gente vive entre preto, branco, pobre, rico, alto, baixo, gordo, magro, mulher, homem. A gente vive sempre entre polos muito distantes. Então, não tem como eu dar uma resposta que vá satisfazer a polos tão divergentes e tão distantes. A gente vai ter sempre que encontrar um meio para estar tentando agregar valor aos dois polos. Mas a gente vive numa problemática articulada e fragmentada, integrada e contraditória. Então, não existe receita de bolo. É sempre um eterno questionar e um eterno redescobrir novas possibilidades da gente conseguir mudar. Mas isso é dia a dia, sempre, e não para nunca, não tem uma solução. Porque são várias problemáticas, elas são muito divergentes e a gente vai estar sempre tendo que encontrar formas de lidar com essas divergências. Então, se eu trago uma solução, eu vou desagradar um e vou agradar o outro. Se eu trago outra solução, eu agrado o outro e não agrado um. Se eu trago a solução do meio, eu desagrado aos dois. Eu tenho que estar sempre fazendo aquela tentativa de encontrar uma solução, eu até diria, mais agregadora, certo? Então, meus amores, aqui a gente encerra o capítulo 7, que é o pensamento de Otávio Yanni sobre a questão social do nosso país. Próxima aula, a gente vai encerrar o nosso semestre no capítulo 8, Brasil, mito fundador e sociedade autoritária, que a gente dá início na página 124. Então, a gente se encontra na próxima aula. Beijos e fiquem todos com Deus.